Os irmãos queiram tomar assento. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Como o Senhor pode nos olhar? É um texto muito conhecido que fala da incumbência, da missão que Samuel teve da parte de Deus para ungir um dos filhos de Jessé. Jessé, passaram-se 7 filhos, faltava um. Deus já não tinha mais aliança com Saul. E Deus estabeleceu um outro rei, um outro ungido. E esse texto, quando Samuel viu os filhos de Jessé, o primeiro a se apresentar foi Eliabe. Ele olhou assim para a aparência, estatura alta, formoso, e falou: é esse que Deus vai ungir como rei de Israel. Aí o versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos repetir essa parte B? Todos juntos. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Repetindo, porém o Senhor olha para o coração. Nós tivemos nesse dia de votação de fazer uma escolha. Eu acredito que nós que votamos não escolhemos simplesmente pela aparência da pessoa, mas muitos requisitos nós tivemos analisando para formalizar, notificar a nossa escolha lá na urna. Então isso é algo importante, porque nós aqui que fazemos parte da igreja, olhamos os irmãos e cada um de nós faz um certo juízo, uma certa avaliação. Isso é comum no ser humano. O ser humano costuma avaliar as pessoas, seus relações de amizade, de familiares, muitas das vezes, comerciais. Então, nesse mundo em que nós vivemos, nós olhamos dessa forma como Samuel olhou. Podemos olhar assim, só para a aparência. E muitas das vezes podemos nos enganar. Então, nessa noite, nós queremos trazer para os irmãos como Deus, Ele nos vê. Porque
às vezes nós podemos nos ver de uma maneira que não é a maneira de Deus nos ver. Às vezes Deus nos vê com um potencial muito grande para realizações no seu reino, mas pela nossa limitação, para mim, eu não tenho essa capacidade, isso é para outros. E a Bíblia, que foram deixados para o nosso aproveitamento espiritual, para observar a terra prometida. O que aconteceu? Que estavam lá naquela terra e disseram para si mesmos: olha, nós vamos sermos derrotados. Mas eram olhos diferentes. Os olhares de Josué e Caleb foram os olhares de Deus, esse pessoal que está dominando essa terra. Mas, infelizmente, prevaleceu a opinião dos 10 daqueles gigantes. E o que aconteceu? O povo de Israel teve que ficar 40 anos incrédula, que não acreditou nas promessas de Deus, pudessem morrer. Caleb adentraram a terra prometida. Por quê? Porque Josué e Caleb, na palavra de Deus, nós encontrarmos esse tipo de situação. Um outro texto que eu posso citar como exemplo é o texto de Elias, aquela grande vitória de Deus, com a vista de Deus. Deus deu vitória, uma grande vitória para Elias. Elias sobre a terra, um homem de Deus, mas quando Jezabel, mulher do rei Acabe, viu que isso está 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz, aliás, 1 Samuel, capítulo 19, 1 Reis, capítulo deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida. E o que aconteceu? A morte. Elias agora não estava mais olhando com os olhos. Isso, irmãos, até um certo ponto faz parte das fragilidades. E quando Tiago fala lá no capítulo 5 a respeito da oração, ele diz: Elias era um homem, orou e aconteceu a chuva, nos mostrando que Elias, ele tinha fragilidades, e nós também temos fragilidades nas nossas vidas, mas nós temos que, assim, iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mas faleceste. Sirvo de escárnio, destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio. E ele falava para aqueles moradores de Judá que o ideal seria eles se renderem a Nabucodonosor. Seria menos trágico. E os profetas falsos falavam que a palavra de Jeremias era uma palavra
que não trazia ânimo para os homens de guerra. Então não era uma palavra aceitável. Chegaram a jogar Jeremias numa cisterna cheia de lama. E olha o que ele diz aqui no versículo, capítulo 20 ainda, versículo 15 a 18. Podemos ler o 14. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao mesmo tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. A conclusão que nós podemos chegar inicialmente é que como é que Deus poderia usar esses homens que demonstraram tanta fragilidade e foram grandes homens de Deus? Então, o que acontece muitas das vezes? Deus coloca na balança a fragilidade humana e aquilo que Ele pode colocar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Deus pode colocar coisas profundas na sua balança. Nós somos fracos. Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Na vida cristã, não existem super-homens, não existem super-crentes, não existe. Se uma pessoa, ela tem feito algo maravilhoso para Deus, é porque Deus está colocando na sua balança um peso maior de glória, aleluia, um peso maior do seu Espírito Santo, um peso maior do seu conhecimento bíblico, para que ela seja um instrumento na mão do Senhor. Então Deus, Ele faz esse equilíbrio nas nossas vidas. Isso é importante de nós entendermos. Nós sabemos que somos fracos, mas ao mesmo tempo saber que Deus é poderoso para fazer grandes coisas através de nós. Você crê assim? Você tem crido assim? É isso que a palavra de Deus quer nos mostrar nessa noite. Quando Deus chamou Isaías, qual foi o contexto? O contexto era igual. Isaías viu aquela grande visão, ver os serafins gritando: santo, santo, santo é o Senhor, e ele ficou humilde. Ai de mim que vi o Senhor, e sou um homem de impuros lábios, e habito junto com um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Quer dizer, o fato dele ver o Senhor, o que aconteceu? Criou uma responsabilidade. Quanto mais nós nos achegarmos a Deus, mais também Deus vai como que fazer uma cobrança santa para nós. Se nós queremos desfrutar mais da intimidade de Deus, Deus também vai como que dizer: bom, você quer isso? Então eu vou te dar essa bênção, eu vou te dar o conhecimento,
eu vou te dar dons naturais, dons espirituais, para que você possa realizar esse trabalho. E assim Isaías foi tocado por uma tenax, e Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus, Ele quer nos usar dessa maneira. Isaías não era nada, uma pessoa como nós, mas Deus pesou na balança, e agora, quando Deus pesa na balança, Deus vai concedendo dons para cada um de nós, e assim Deus vai tendo um olhar diferente para a nossa pessoa, da nossa pessoa. E o importante não é como, isso tem uma certa importância, como os outros nos olham, mas o mais importante é como Deus nos olha. Amém, irmãos? Como Deus tem nos olhado. Isso que deve nos preocupar, nos motivar. Como Deus tem me visto? Será que Deus tem me visto como um servo fiel? Um servo que realmente está sempre à disposição do seu reino? Como Deus tem nos visto? Essa é a questão. Vamos passar um pouco para o Novo Testamento, e nós vemos um chamado de Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? Um judeu que cobrava impostos. Uma pessoa, quando ele passava pela rua, os judeus cuspiam nos pés dele, porque ele cobrava os impostos para Roma. Era uma pessoa terrível, um cobrador de impostos. Uma pessoa que de uma certa forma estava se envolvida com dinheiro. E aqui, no capítulo 9, versículo 9, diz: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Observem, Jesus, passando adiante dali, ele viu aquele homem. O que tinha de importância para Jesus ver naquele homem? Mas, como eu falei no início, Deus não nos olha como vê o homem. Deus nos olha de uma maneira diferente. Jesus viu aquele homem chamado Mateus, e o nome Mateus significa presente de Deus, e Jesus disse: segue-me. E Mateus imediatamente começou a seguir o Senhor Jesus Cristo. Observem a importância que eu tenho ressaltado da maneira de Deus nos ver, como Deus nos enxerga. Nós vemos um outro exemplo muito importante, que está em Mateus capítulo 11, essa questão: por que João Batista foi preso? João Batista, como todos sabem, foi o precursor do Senhor Jesus Cristo. Foi aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras profundas, já está posto à raiz da árvore. Sério, um filho de um sacerdote, primo do Senhor Jesus Cristo, mas já
fragilizados. E foi o que aconteceu de casar com a sua cunhada. E aquilo trouxe uma revolta. João Batista agora estava preso numa lá das masmorras. O Senhor Jesus Cristo diz aqui, nesse capítulo, Batista estava lá na prisão. Se fosse eu ou você na prisão, o que Deus está fazendo tantos milagres, por que Ele não vem aqui e me tira dessa prisão? João Batista envia alguns dos seus discípulos perguntar para o Senhor Jesus, acontecendo certas coisas na sua vida, que você chega num ponto desse tão fraco, de você questionar a divindade de Cristo. Será que este realmente é o Messias? É o Cristo? E o que Jesus responde? Aqui está uma grande chave de como Deus nos vê. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 11. Versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Se o pastor Natanael estivesse pregando aqui, ele ia fazer o seguinte gesto: meu Deus! Ele ia bater na cabeça assim, com a mão: meu Deus! E será que não acontece isso hoje, infelizmente? Um homem do estirpe de João Batista perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou vamos esperar outro? Quantos aqui estão esperando o verdadeiro Cristo? Aleluia! Isso é uma convicção que nós precisamos ter. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E aí, parece que aqui o Senhor estava com algumas outras pessoas, e o versículo 7 diz: e partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Quer dizer, Jesus querendo saber qual a opinião daquelas pessoas que tinham visto João Batista. O que vocês diziam ou dizem de João Batista? Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Era assim que aquelas pessoas viam João Batista? Não. João Batista era contundente nos seus posicionamentos. Ele não era uma cana agitada. Ele era uma pessoa firme. Então Jesus está fazendo uma pergunta para as turbas, né? Aquelas pessoas: que vocês foram vistos? Sim, que vocês... Depois ele responde no versículo 8: sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis.
Mas então, Jesus ainda pergunta mais: mas então, que fostes ver? Um profeta? João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento que apresentou o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus agora vai olhar, observem aqui que este é o ponto importante dessa mensagem. Jesus vai olhar não como João Batista estava se vendo, mas Jesus vai olhar João Batista de outra maneira. Foste ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E olha o que Jesus acrescenta: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Que maravilha, né, irmãos? Jesus estava observando não a fraqueza de João Batista. Jesus poderia dizer: olha, francamente, você está duvidando da minha pessoa. Eu sou o verdadeiro Cristo. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Mas Jesus Cristo, ele não entrou neste questionamento da fragilidade de João Batista. Antes, ele olhou para João Batista e disse: esse é um verdadeiro profeta. E dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Que maravilha, que conceito, né, irmãos? Essa é a maneira de Deus ver os seus servos. Nós que estamos aqui, temos essas nossas fragilidades. Ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos pontos fracos, aonde precisamos melhorar. Mas com esses pontos fracos, como eu já falei, Deus nos coloca na sua balança. E à medida que vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, Deus vai nos olhando de uma maneira diferente. Apesar das nossas fraquezas, Deus, ele nos vê de uma maneira, como diz a palavra de Deus, como a menina dos seus olhos. Isso é importante para você? Você saber que Deus te olha. As pessoas todas podem te menosprezar, não te considerar, não tem problema, não tem problema. Mas saiba que o importante é você ser considerado por Deus como um verdadeiro filho, uma filha de Deus, nascida de novo, nascido do alto, cheia do poder de Deus, cheia da graça do Senhor, cheia de sabedoria, cheia dos dons espirituais, cheia de vida cristã. Mas ao mesmo tempo, reconhecemos que muitas das vezes temos as nossas fragilidades. O apóstolo Paulo, o grande perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus lá na estrada de Damasco. Ele se tornou esse grande apóstolo do Senhor Jesus. Mas ele não era um super-homem, ele não era um semideus, como muitos às vezes pensam que são semideus, e muitas das vezes não reconhecem as suas fraquezas. E ele pôde então entender muito bem isso,
Ele pode dizer, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, já estou quase terminando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que essa fé, esse dom que nós recebemos, será confirmado através de Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ainda o versículo 16, ele disse: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, às vezes ele fica doente, o interior contudo se renova de dia em dia. E ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. As fragilidades, as dificuldades que nós podemos ter são aprimoramentos para que nós possamos cada vez mais ter esse peso eterno de glória que somente o Senhor Jesus pode nos oferecer. Então hoje, irmãos, infelizmente, na vida cristã, no meio da igreja, nós vemos pessoas paralisadas, pessoas paradas, e na vida cristã isso não é proveitoso. Nós precisamos cada vez mais nos envolver com as coisas de Deus. Veja comigo Hebreus capítulo 6, versículo 10. Mas, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostrardes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Tudo que nós estamos fazendo aqui, acender uma luz, ajudar em qualquer situação, nós estamos fazendo. E a Bíblia fala: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade. E também 2 Coríntios, voltando para o capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Então nós temos um conhecimento espiritual, nós nascemos de novo, nós somos
novas criaturas em Cristo Jesus. E nós não podemos ficarmos paralisados em nossas ações, porque a vida cristã, ela exige de nós que façamos algo em prol do reino de Deus. Nós somos os mensageiros, aqueles porta-vozes do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, principalmente diante dos desafios espirituais, às vezes os desafios que temos na nossa vida. Mas, Senhor, um dia nós te conhecemos e sabemos, como disse o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor tem nos fortalecido, não somente no campo físico, mas principalmente no campo espiritual. O Senhor tem nos dado o Espírito Santo, esse Espírito de vida, esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós te somos gratos, Senhor, por essa companhia tão amável, tão amorosa, que é o Espírito Santo de Deus, que coloca, Senhor, a nossa balança de uma maneira muito mais favorável ao teu serviço, à tua obra. Então, ó Deus, que cada um de nós, ao ouvir essa mensagem, possa estar dando uma resposta aceitável de que o Senhor quer algo a mais de nós, que não fiquemos paralisados na nossa vida espiritual, mas que prosseguimos olhando para o alto, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando fazemos isso, sabemos que o Senhor olha para nós de uma maneira toda especial, como aconteceu com os teus servos Josué, Caleb, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter sido fraco em momentos da sua vida, ele confessou o seu pecado, se arrependeu e foi considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha o tabernáculo, a arca do concerto na sua guarda. Ó Deus, João Batista, o apóstolo Paulo e muitos outros que em certos momentos das suas vidas mostraram fragilidade, mas o Senhor os via de uma maneira totalmente diferente. Que o Senhor possa estar olhando para cada um dos teus servos e dando, Senhor, este ânimo para prosseguirem nesta fé que um dia nos foi dada. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.